administrativas compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal. Compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal. Sobre RA, regiões administrativas, vocês precisam saber mais duas coisas apenas. 3. Uma por curiosidade, porque vocês moram no Distrito Federal, então precisa saber. No DF, atualmente, nós temos 31 RAs. Hoje nós temos 31 regiões administrativas. Aí nós falamos que elas compõem a estrutura administrativa. Vai vir na prova e a IADES cobrou isso, não sei se foi no metrô, que as regiões administrativas do DF compõem a estrutura político-administrativa. Vocês vão marcar? Errado, porque compõe a estrutura administrativa. Ela não tem capacidade política. Ela é só para realizar serviços, atividades para o Distrito Federal. Quais são as duas informações que vocês precisam saber? Primeiro, toda região administrativa tem um conselho de representantes. Ah, Adélio, eu nunca vi, mas vai ter. Pesquisa lá na administração que vocês vão ver. Que tem um conselho de representantes. A lei orgânica manda que todas as regiões administrativas tenham um conselho de representantes. Délio, para que servem esses conselhos de representantes? Quais são as funções? Eu digo para vocês, só são duas funções. Esse conselho de representantes só tem duas funções. Coloque aí. Primeira função dos conselhos de representantes. Gente, vocês têm que saber que é representantes comunitários. É o povo, os habitantes daquela região. Esses habitantes, eles podem, primeiro, funções consultivas. Funções consultivas. Segunda coisa, além deles poder dar o bedelho deles, o povo pode participar das decisões. Como? O administrador vai chamar o povo e vai consultar. Segunda coisa que o povo pode fazer, o conselho de representantes. Dentro do povo daquela região vai ser eleito um conselho de representantes, que eles podem ser ouvidos, função consultiva, e podem fiscalizar. Segunda função, fiscalização. Fiscalização. Se tiver alguma irregularidade praticada por administrador da região administrativa, o Conselho de Representantes Comunitários tem a obrigação de fiscalizar. Délio, o que vai vir na prova para me enganar? Vai vir na prova dizendo que eles têm funções deliberativas. Eles decidem alguma coisa? Não. Conselho de Representante Comunitário não decide nada. Só são ouvidos e fiscalizam. Não são ouvidos. Questão 9, pega aí. Apostila, questão 9. Terceira página. Questão 9 na terceira página. Vamos ler? Dentro da questão, nós vamos falar mais o segundo ponto que vocês precisam saber sobre RA. Vamos lá? Todo mundo junto? Assinale a alternativa correta, questão 9, da página 3 da apostila. Assinale a alternativa correta quanto às regiões administrativas, bem como aos administradores regionais, observados os preceitos dispostos na Lei Orgânica do Distrito Federal. Olhem para cá. É uma característica básica da IADES sempre perguntar de acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal. O que eu estou querendo dizer com isso? É que ela vai colocar exatamente o artigo Ctrl+C e Ctrl+V na prova. Ela vai copiar o artigo e vai jogar na prova. A tua resposta vai ser um dos artigos da Lei Orgânica. Qual é o teu trabalho? Decorar a Lei Orgânica toda, o que é quase impossível, e chegar na prova tinindo. Porque vai estar lá os artigos da Lei Orgânica, ela não vai inventar nada. Olha lá.
Letra A. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Falei que as regiões administrativas integram a estrutura da região, a estrutura da administração do Distrito Federal. E como é que elas são criadas? Elas são criadas ou extintas ou extintas por meio de lei. Velho, o governador do Distrito Federal pode criar uma região administrativa por decreto? Não. Exige lei. Se não for lei, está ilegal, está inconstitucional, não está atendendo a lei orgânica. Tem que ser lei. Quem é que faz lei mesmo? O legislativo. Muito bem. Esse legislativo que faz lei. Então vamos colocar, essa lei vai ser criada pelo legislativo. E quem é o legislativo aqui do DF? A Câmara Legislativa do DF. Escrevam aí. Quem tem a função de legislar, principalmente, tipicamente, é o poder legislativo. E o poder legislativo nosso do Distrito Federal é representado pela nossa Câmara Legislativa. Muito bem. O que mais que nós precisamos saber? É o quórum. Para mim aprovar essa lei, para mim não, porque eu não sou legislador, mas para a Câmara Legislativa aprovar essa lei, necessita de quórum. Qual quórum? Muito esperto você, agora eu quero saber qual quórum. Que é que precisa de um quórum, eu já sei, agora qual quórum? Maioria simples, maioria absoluta, 3/5, 2/3, 1/3. Gente, para que a lei orgânica, a Constituição Federal, utilizou isso? 1/5, 2/3. Eu costumo dizer, sempre que tem número no direito, é para fazer a matemática importante. Para que serve matemática? Então, vamos dar uma importância para a matemática e vamos colocar os percentuais em matemática. Mas qual é o quórum? 2/3, 1/3, 3/5. Maioria absoluta, maioria relativa. Maioria absoluta. Quem chuta mais? Está dentro de um desses que eu citei. Eu citei o quórum, que necessita maioria absoluta, maioria relativa, 3/5, 2/3, 1/3. Maioria absoluta. Maioria absoluta, certo. Ele chutou numa certeza que me deu até arrepio. Maioria absoluta. Titio, tu tá doido, eu não tô entendendo nada. Eu não sei nem o que é maioria absoluta e tu tá falando aí de maioria absoluta. Gente, maioria absoluta é o tal do primeiro número inteiro acima da metade. Gente, a gente costuma dizer 50% mais 1. Mas o certo, o conceito jurídico certo é primeiro número inteiro acima da metade. Beleza? Ou seja, temos aqui 100 pessoas. Vamos deliberar algum assunto. Para a gente conseguir aprovar esse assunto, eu preciso, pelo quórum da maioria absoluta, de quantos votos? Tenho 100 pessoas. 51. Muito inteligente, viu? Fazendo a matemática importante. 51 pessoas. Se eu não tiver o voto de 51 pessoas, essa lei vai estar aprovada? Não. Então necessita de quórum de maioria absoluta. Beleza? A maioria absoluta é o primeiro, como é que é? Primeiro número, matematicamente. Primeiro número inteiro acima da metade. Primeiro número inteiro acima da metade. Para amarrar, encerrar, fechar o caixão de região administrativa e voltarmos para a questão, é necessário a gente dizer que para que tenha
início à votação, é necessário também a maioria absoluta. O que tu está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que para começar a votar sobre regiões administrativas é necessário ter 51, nesse exemplo, 51 pessoas, no mínimo, para iniciar a votação. Se tiver só 51 pessoas, significa que todos têm que votar pela aprovação. Se todos não votarem, já significa que não vai ser criada a região administrativa. Mas isso foi um exemplo hipotético, porque vocês sabem que na nossa Câmara Legislativa só tem quantos deputados distritais? 24. Aí a metade Seria 13. 13, 12 mais 1. 12 mais 1. Beleza? Vamos voltar para a questão? Depois da explicação, vamos lá. Letra A novamente. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Certo ou errado? Certo. Muito bem, certo. Vamos ver só o erro das outras? Essa é a resposta, é a letra A mesmo. Tá certinho. Vamos ver as outras e encontrar os erros. Letra B. Os administradores regionais, que é o segundo ponto importante que a gente precisa falar. Os administradores regionais são de livre escolha do governador do DF. Certo ou errado? Certo. Certo ou errado, gente? Certo. Certo ou errado, gente? Tá certo. Não, porque só não existe um aluno na sala. Temos mais de 500 presenças aqui, só um fala. Vamos lá. Certo ou errado? Certo. Certo. Os administradores regionais são de livre escolha do governador do DF? Sim. Lembra lá do tal cargo em comissão? Mas, continuando a questão, não havendo previsão de participação popular no processo de escolha daqueles. Errado. Até porque a gente já sabe a resposta letra A, né? Então todas as outras vocês vão responder errado. Mas a primeira parte está certa. Os administradores regionais são de livre escolha do governador. Os administradores regionais podem receber igual a um secretário de Estado. Secretário de Saúde, você está prestando concurso para saúde, né? Lá na sua Secretaria de Saúde tem um chefe. E o chefe nós chamamos de secretário de saúde. Esse secretário de saúde recebe igual ao administrador regional? Contrário, o administrador regional recebe o mesmo tanto de um secretário de Estado? Sim ou não? A resposta seria depende, porque pode. Pode até, né? Pode ser igual. Pode ser menos? Pode. Pode ser menos. Pode ser mais? Não. A lei orgânica fala que o administrador regional não pode receber remuneração maior do que a de um secretário de Estado. Portanto, a sua prova só vai fazer isso o tempo inteiro. A remuneração dos administradores regionais são superiores. Já está errado. São inferiores. Vai estar errado. São igual. Sempre vai estar esse joguinho de palavra. Então, não pode ser superior, mas pode ser igual ou inferior. Então, se a questão disser que não pode ser igual, errado. Não pode ser inferior, errado. Se disser que pode ser inferior, certo. Pode ser igual, certo. Só não pode ser superior, não pode ganhar mais. E o nosso último detalhe de administradores regionais é que o que invalidou o nosso item aí. Olha lá na nossa questão. Os administradores regionais são de livre escolha do governador do DF, não havendo previsão de participação popular no processo de escolha daqueles. Aí está o erro, porque tem participação popular. Quem é que escolhe o administrador regional? É o governador. Quem escolhe? Governador. O povo participa? Sim. Como? Não sei. Porque a lei orgânica diz que é na forma da lei. Que lei ainda não existe. Então até hoje o povo não participa de nada. Mas a lei
lá na lei orgânica do DF está estabelecido assim, como a IADES vai perguntar o texto da lei, você vai dizer que os administradores regionais são escolhidos pelo governador, mas precisa de participação popular nesse processo de escolha. Qual é a forma? Não sei. Precisa de lei que ainda não existe. Letra C. A remuneração dos administradores regionais será a mesma fixada aos secretários de Estado do DF. Será? Errado. Quem dá mais? Errado. Certo. Certo. E não pode ser igual ou menor, não pode ser maior. Não pode ser Qual é o texto da lei? Você fez o pensamento da forma que eu falei. Por isso que você errou. Ah, foi? Foi. Ah, então tá. Porque Bom. você fez o pensamento ao contrário. Certo. Realmente, se ele ganhar inferior, não está ferindo a lei orgânica. Se ele ganhar igual, não está ferindo a lei orgânica. Mas quando a questão te diz que essa remuneração será a mesma, ela está ferindo a lei orgânica. Porque a lei orgânica diz que ela não pode ser superior. Ela não diz que tem que ser igual. E nem que ser a mesma, entendeu? Ele está te afirmando que tem que ser a mesma. Não. A lei orgânica te diz que não pode ser superior. Agora, é o governador, são outras leis, outros atos normativos que vão estabelecer se vai ser igual ou inferior. Agora, Letra D. Se o lugar de será tivesse poderá, Poderá, aí a opção seria certa. e eles trocam as palavrinhas. Será, Só poderá. para confundir mesmo. Letra D. O DF organiza-se em regiões administrativas. Certo ou errado? Certinho. Organiza-se em regiões administrativas. Com vistas à descentralização político-administrativa, a utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Certo ou errado? Errado. Errado, porque você já sabe que a resposta é a letra A, mas qual é o erro da questão? É só administrativo, não é político. Muito bom, muito bom. Vocês vão pegar essa questão aí, lápis, caneta vermelha, marca-texto, e vão marcar que o DF organiza-se em regiões administrativas. E essas regiões administrativas são para 3 objetivos. Quais? A questão está dizendo aí. Descentralização administrativa, primeiro objetivo. Segundo objetivo, utilizar os recursos de maneira racional. Tudo isso aí está certo. O erro é só que ele colocou político lá na questão. Terceiro, melhoria da qualidade de vida. Melhoria da qualidade de vida. Letra E. E aí a IADES cometeu o mesmo erro. Cometeu o mesmo erro na letra E. As administrações regionais integram a estrutura político-administrativa do DF. Errado político. Errado, porque é só a estrutura administrativa. 2 questões de graça, né? Já dava para eliminar que E e D estariam errados. Beleza. 10. Na forma da lei, cada região administrativa do Distrito Federal terá um conselho de representantes comunitários. Certo? Certo. Com funções. Letra A. Consultivas. Certo, mas não só consultivas. Muito bem. Eu quero que vocês treinem bastante para pegar, porque a rigor está certo. É consultiva, mas se você tem que procurar, não a questão certa. A IADES também tem isso. Às vezes eles colocam 2, 3 questões certas. Qual que você tem que marcar a mais correta? Ele não quer saber a certa, ele quer saber qual a mais correta dentre os itens, a mais completa. Consultiva, tá certo, mas não é só consultivo. B, consultivas e fiscalizadoras. Certo. C, deliberativas e fiscalizadora não, que deliberativa não tem. Fiscalizadora não. Fiscalizadora sim, mas não é só. E deliberativa não, porque o conselho de representante eles só são ouvidos e fiscalizam, eles nunca decidem nada. Quem decide é o administrador regional junto com o
ser o governador do Distrito Federal. Vamos para o nosso próximo tópico. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Fale agora, ou cale-se para sempre. Vamos para o artigo 19. Volta aqui. Fala. Pode Eu vou falar. ter que mostrar aqui para você ver o depoimento do que conheceu. Quando você estava falando aqui na questão regional, sai lá igual do secretário de saúde, eu botei igual ou menor. Aí onde é que encaixa aqui? Porque a remuneração dos computadores regionais será mesmo igual ou menor? Sim, mas olha o que eu falei, cara. Não está errado, só que a lei orgânica não diz que será a mesma. Certo. A lei orgânica diz que não poderá ser superior. O que eu fiz foi interpretar o texto da lei orgânica. Certo. Se a lei orgânica diz que não poderá ser superior, pode ser igual? Pode. Pode ser inferior? Pode. Mas eu posso afirmar em uma prova que ela pode, que ela é igual? Não, porque eu não sei. A lei orgânica diz que não é superior, mas pode ser inferior? De repente é inferior. Eu não sei qual é o salário, qual é a remuneração do administrador regional. Beleza? Beleza. Qual é o nosso próximo tópico? A administração pública. A administração pública. Vamos brincar um pouquinho de administração pública. Vamos brincar um pouquinho A de... última RA criada foi a FERCAL, né? Foi. Isso é importante saber, mas por causa de atualidades, né? Vamos perguntar em lei orgânica, mas é bom saber, são 31, as duas últimas foram Vicente Pires e FERCAL. A administração pública. Já falamos que as regiões administrativas integram a administração pública, a estrutura administrativa do Distrito Federal. Então, integram a administração pública. A administração pública do DF. Gente, nós temos que saber quais são os princípios que regem a administração pública, quais são os princípios que regem a administração pública do DF, e aí eu já falei para vocês que está lá no artigo 19 da lei orgânica. Artigo 19. Da lei orgânica do DF, a correta que é a vírgula. Mas, para a gente ter uma ideia geral dos princípios que compõem a administração pública do DF, é necessário vocês terem em mente que a administração pública, para que serve a administração pública? A administração pública serve para promover, serve para executar as atividades, serve para realizar os serviços públicos de uma maneira bem simples para vocês entenderem. A administração pública serve então para realizar as atividades administrativas, serve para o exercício da função pública, serve para a descentralização das atividades. E por que tu fala da descentralização das atividades? Porque nós já sabemos, eu sei que todo mundo já sabe, que a administração pública se divide em duas. Ela não é só, ela se divide em duas. Ela se divide em uma administração direta e uma administração indireta. E a administração indireta nada mais é do que uma descentralização administrativa. A administração indireta nada mais é do que descentralização administrativa. Como assim, Débora? O Estado, qualquer que seja o Estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Acre, qualquer que seja o Estado, o Distrito Federal, como ente da federação, eles podem realizar, ou podem não, até coloquei o verbo errado, eles devem prestar serviços públicos, é obrigação. Gente, a ideia de Estado
A ideia de Estado, qual foi? Eu, cidadão, eu, indivíduo, tinha minha liberdade total. Eu tinha liberdade plena. O que nós fizemos? Nós, todos os indivíduos, pegaram parte da sua liberdade e entregaram para um órgão. Essa é a ideia de Estado. Todos os indivíduos se reuniram e entregaram parte da sua liberdade para o Estado. A partir desse momento, quando o Estado pegou todas as liberdades individuais, ele teve um poder. Que poder é esse? Soberania, nós já falamos, um poder supremo. E esse Estado, ele é obrigado a realizar atividades, a prestar serviços públicos. Por quê? Porque nós que pagamos. Quem paga imposto? Eu e você. Então, nós que pagamos os serviços públicos que o Estado tem que devolver para nós. Então, é assim, nós pagamos os impostos e o Estado tem que devolver por meio de serviços públicos. E como é que ele realiza esses serviços públicos? Por meio da administração pública. E essa administração pública pode ser direta ou indireta. Quando que é a administração direta dela? Quando o próprio Estado realiza o serviço. O próprio Estado, quando nós visualizamos o próprio Distrito Federal realizando a atividade, realizando o serviço, nós estamos dentro da administração pública direta. Por exemplo, o nosso concurso, Secretaria de Saúde, você vai trabalhar em um hospital público. Esse hospital público é prestado pelo Distrito Federal. Logo, é a administração pública direta ou indireta? Direta, porque é o próprio Estado prestando o serviço. Olha a diferença. Transporte público coletivo no DF. Quem é que presta? É o Distrito Federal? Não, são empresas. Empresas que assinam contratos com o Distrito Federal. Portanto, essas empresas que realizam o contrato, ela é uma forma de prestação de serviço indireta. Porque quem tem a obrigação de prestar o serviço é o Estado. Quem tem a obrigação de prestar o serviço é o Estado. Só que o Estado tem muitos serviços e muitas pessoas. Ele não conseguiria fazer tudo sozinho. Então ele pede ajuda. Ajuda para quem? Para pessoas. Que tipo de pessoas? Pode ser pessoa física? O indivíduo? Pode? O particular? Pode sim. E pode ser ou uma pessoa jurídica, uma empresa? Pode também. Geralmente é uma empresa.